Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 352 e nós estamos falando da reencarnação. Tá? Vamos lá. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para ele é uma nova existência. É preciso que aprenda a servir-se de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Então, o processo da reencarnação, período de perturbação. Enquanto o feto está se desenvolvendo, ele vai se ligando célula a célula, o espírito vai se ligando célula a célula a esse feto, e quanto mais próximo do nascimento, maior é o esquecimento do espírito. Quando ele acorda num novo mundo, ele não se lembra de nada. Então, os primeiros anos da encarnação são de preparação. O espírito ele vai receber o carinho, as orientações dos pais, vai ter o seu corpo desenvolvido, até aproximadamente a puberdade, quando efetivamente começa a encarnação, porque ali ele vai recobrar todos os seus valores, a sua personalidade. E até existe um conflito, né? Nós falamos que o adolescente é rebelde, mas por quê? Porque ele traz uma própria realidade e vai se defrontar com os valores que a família lhe trouxe nesta encarnação. Então, muitas vezes, existem conflitos e dificuldades de adaptação. Mas a encarnação começa efetivamente a partir da puberdade, quando retomamos a nossa personalidade e estamos com o nosso corpo pronto para as provas, para as vicissitudes da vida, para as expiações, que nós renascemos aqui para vivenciar experiências e evoluir. 353. Uma vez que a união do espírito ao corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, a bem dizer, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, no entanto, ligado à alma que virá a possuir. Como eu disse, o feto tem a ligação do perispírito. Então, até o momento do nascimento, o espírito ainda tem algumas noções de quem ele é. Né? Até pode desistir, nós falamos disso em questões anteriores. Mas ele está ligado ao feto. Então, dizer que o feto não tem alma não é correto. Por quê? Se existe uma ligação fluídica entre o espírito reencarnante e aquele corpo em desenvolvimento, então existe uma relação. É assim que funciona. Ele só vai tomar o corpo ao nascer, porque aí a ligação está completa. Mas, durante a gestação, já há um laço de união entre o espírito reencarnante e aquele corpo em desenvolvimento. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Então vamos lá, vamos entender isso. Dentro do processo evolutivo, existem alguns fluidos que compõem todo o universo. Então, o fluido cósmico universal é a base de toda a matéria. E o espírito, que é o ser pensante, ele é a parte da matéria. E nós temos o fluido vital, que é uma transformação da matéria inerte em matéria orgânica. Então, uma pedra não tem fluido vital. Quando evolui, ele vai chegar no vegetal. O vegetal é matéria com fluido vital. O que quer dizer isso? Ele tem vida. Ele vai buscar os nutrientes no solo, ele cresce, ele se multiplica, não é? Com as suas sementes, mas é uma ação
sem atitude. Por quê? Porque a planta não tem nem sequer instintos. Por isso que ele fala, é uma vida vegetativa. O feto, enquanto está se desenvolvendo, ele não tem ação ainda. Ele está usufruindo do útero materno, absorvendo seus nutrientes, se desenvolvendo organicamente, mas ele não tem uma ação efetiva. Essa ação efetiva só vai acontecer quando ele toma posse de si mesmo, ao nascer. Que é aí que o espírito, totalmente ligado ao corpo, vai atuar diante das oportunidades que surgem. E, a princípio, até a puberdade, mais baseado no instinto do que na razão. A razão só vai influenciar diretamente, de uma forma mais efetiva, digamos assim, na nossa encarnação, a partir da puberdade, porque aí nós temos a consciência de nós mesmos, né? Readquirimos a nossa personalidade. Então, por isso que ele fala, vive como animal, que é a base de instintos, vive como vegetal, que ainda está em desenvolvimento, não tem uma atitude, não tem raciocínio, e vive como hominal, que já é quando nós adquirimos o nosso livre-arbítrio e começamos a escolher nossos caminhos. Então, é mais ou menos nesse sentido que ele coloca. 355. Haverá, como revela a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis? Com que finalidade isso ocorre? Isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. Então, nada acontece por acaso. Na nossa existência, nós fomos criados para evoluir, e a reencarnação é um instrumento para isso. Então, muitas vezes, a necessidade do espírito é sentir já essa energia dos pais, ser acolhido, mas ele ainda não está preparado para uma vida material. Então, ele desencarna, ou seja, é um natimorto, ele não chega a vivenciar as experiências na Terra, mas ele vivenciou o sentimento, ele vivenciou o envolvimento dos pais e toda a atmosfera, porque o espírito está ligado ao feto, mas ele está sentindo as vibrações, ele sente os pensamentos das pessoas que estão ao seu redor. Então isso influencia muito na sua existência. Como uma prova, ele não tem a oportunidade de renascer, mas tem a oportunidade de vivenciar esses sentimentos novos, que é o amor, a dedicação, a expectativa, né, na espera do bebê. Tudo isso é positivo para que o espírito evolua, mas ele ainda não está preparado para reencarnar. Em outra circunstância, o feto está em desenvolvimento, os pais têm aquela expectativa, mas necessitam vivenciar a perda, por inúmeros motivos, né? Pessoas que cometeram muitos abortos em vidas anteriores, pessoas que maltrataram os filhos em vidas anteriores e que precisam vivenciar a experiência da perda para que possam valorizar a experiência de serem pais. Então, é lógico que é um exemplo, não é uma regra absoluta, mas são situações que podem gerar a possibilidade do feto não vingar, e ele não nasce, né? Apesar da gestação. Às vezes o aborto espontâneo acontece bem no fim da gestação, às vezes no início, nos primeiros meses. Depende muito da necessidade das pessoas que estão envolvidas no processo. O que nós temos que ter em mente sempre é que Deus é misericordioso. E se Ele nos possibilitou passar por essa experiência, é porque algo de bom ela pode nos trazer, principalmente na valorização da vida. Quando nós nos vemos como espíritos, o fato da nossa criança não ter vingado, de termos tido um aborto, não faz de nós algo terrível, porque aquele espírito que não conseguiu reencarnar dessa vez, poderá reencarnar de uma outra vez. A vida dele não está extinta, é só a oportunidade de renascer. 356. Haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos?
Sim, há os que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles. É somente em função de seus pais que essa criança vem ao mundo. Então, como eu estava explicando, tudo acontece com um motivo. Deus é misericordioso. Então, esse motivo é misericordioso, é justo também. A pessoa desenvolve, a família tem a expectativa da criança, o corpo vai se desenvolvendo, mas a experiência que eles necessitam passar é da perda. Então, não vinga. Aí daí um natimorto, um corpo sem espírito, não tem finalidade. Mas toda a gestação despertou o sentimento de amor nos pais, despertou a expectativa, a cumplicidade uns com os outros, porque normalmente quando o casal aguarda a vinda do bebê, há uma união maior, uma paciência maior entre eles, uma cooperação maior nas atividades do dia a dia. Então tudo é uma experiência nova. E a perda também é. Mais uma vez eu vou dizer, não podemos esquecer que aquele espírito que deixou de reencarnar naquele momento, reencarnará em um outro momento, porque o espírito não se extingue. E no caso do natimorto, em que não havia um espírito destinado a reencarnar naquela gestação, é uma prova exclusiva dos pais, para que eles possam valorizar a vida e, quem sabe, despertar, resgatar erros do passado, né, de pessoas que cometeram aborto, que deram maus tratos aos próprios filhos e que agora perdem a oportunidade de serem pais. 356A. Um ser dessa natureza pode chegar até o final da gestação? Sim, algumas vezes, mas não vive. É aquele quando nasce, é um natimorto. Ele se desenvolve, o feto desenvolve até o nascimento. Quando ele nasce, não respira, não chora, não há vida. Então, natimorto. Pode acontecer. Depende da necessidade dos pais. 356b. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? Que seria da criança sem espírito? Não seria um ser humano. O corpo é uma roupagem, um instrumento para a nossa evolução. Então não tem sentido imaginar que uma criança nasça sem espírito. Seria algo, como já foi dito, o feto se desenvolve, mas não tem um espírito, ele perde a função e desencarna imediatamente após o nascimento, que é o natimorto, já nasce morto. Então não tem a vitalidade. Então não existe, então, uma criança que nasceu, concluiu a gestação, que respirou, deu a primeira respirada ao nascer, né, que é aquele momento do choro, e que não tenha um espírito ligado a ela. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula e que ele terá de recomeçar. O aborto é uma situação muito complicada para a nossa sociedade. Hoje, o mundo vive leis, né? Algumas nações estão aprovando leis que permitem um aborto. Mas isso é para as pessoas que não têm consciência do que é o renascer, dessa ligação do espírito ao feto, do desenvolvimento e da oportunidade que a reencarnação nos trará no processo evolutivo. Então, o aborto provocado, que algumas nações já autorizam, né? Autorizam um aborto porque acham que a mãe tem o direito de escolher sobre o seu próprio corpo, é feito sem conhecimento de causa, porque não imaginam a consequência disso. Todo o nascimento é planejado. Os espíritos se envolvem para que possam renascer. Existe uma expectativa de provas, de expiações, mas de convivência no exercício do amor. E quando os pais decidem abortar, por qualquer motivo, eles estão cerceando o direito desse ser de reencarnar e realizar o seu processo evolutivo.
Então, há mais questões que são voltadas para o aborto, e nós vamos voltar a esse tema. Mas, a princípio, nos lembremos que aquele espírito que ia nascer, cujo corpo foi destruído pelo aborto, ele continua existindo. Ele continua tendo sentimentos, tendo ligações afetivas ou com os pais. E essa atitude de abortá-lo pode gerar um processo de revolta, de ódio, se o espírito não estiver em condições de compreender os pais que tomaram essa decisão. Mas nós voltaremos a esse assunto. Por hoje, vamos encerrando, nosso tempo esgotou, então vamos fazer a prece. Amigo Jesus, Mestre incomparável, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela oportunidade de conhecer um pouco mais esse universo infinito composto de seres encarnados e seres desencarnados, na convivência mútua, na interseção entre os dois planos. Que possamos, Senhor, a cada dia nos lembrarmos que viemos do mundo espiritual e para lá retornaremos, e que possamos construir uma bagagem de paz, de fraternidade e amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.